Vamos lá então aos trabalhos, pessoal. Todo mundo muito bem-vindo. Nós vamos hoje tratar de tendência, desenvolvimento e inovação no coração do Brasil através do lançamento do Antares Polo Aeronáutico. A participação especial, eu já vou logo introduzi-lo, é de Fernando de Bortoli. Ele é piloto, idealizador, diretor e dirige e produz o programa Aero por trás da aviação. Nós vamos conversar um pouco inicialmente, vou passar a palavra para o Fernando imediatamente, não perder o tempo de ninguém, e aí a gente vai tocando o nosso barco, tem muita informação aí adiante para vocês. Então, em primeiro lugar, ao Fernando, boa noite. Fernando, você me ouve ver? Boa noite, William, muito boa noite a todo mundo que está assistindo, te ouço bem, e quero primeiro agradecer aí o convite da Antares, né, fazer parte dessa live, falar um pouquinho do que a gente gosta, né? Como até você estava dizendo agora, um papo entre amigos aí. Até a diferença, né, da vestimenta que você vai apresentar o jornal daqui, a roupa que eu utilizo nos voos, né? O pessoal da aviação geral é bem mais informal e eu gosto muito de passar essa informalidade aí. Eu juro para você, Fernando, que Fernando, eu posso prometer, jurar a você e provar que quando eu piloto eu não uso gravata, tá? Fernando, vamos lá. Tenho certeza que acredito. Nós temos um tema difícil pela frente. Olhem para o tamanho do nosso país. Quer dizer, tem 5, 6 países no mundo que a gente pode comparar em termos de extensão e área ao nosso. E olhe para como que vem claudicando a aviação geral, em especial, que foi tão importante no desenvolvimento de outros países lá atrás, como, por exemplo, a comparação é inevitável, a dos Estados Unidos. O que é que você coloca como primeiro fator, na sua opinião, que torna a aviação geral do Brasil realmente uma coisa para apaixonados, porque não é fácil? E eu tenho notado, particularmente na região sul do Brasil, uma diminuição da capacidade de realmente de conseguir continuar existindo de pequenas empresas dedicadas à manutenção de aeronaves da aviação geral, sobretudo as de caráter familiar, que no fundo são muito importantes, porque elas empregam uma pequena oficina, por exemplo, no aeroporto do Bacaxeri, do seu Enéas. Quem sabe que figura maravilhosa foi essa do seu Enéas, infelizmente, recentemente falecido. Você via 4 gerações trabalhando nessa oficina. Hoje essa oficina é massacrada pelo aumento de aluguéis exorbitantes por parte de quem tem a concessão do aeroporto ou gere o aeroporto. Pode ser Infraero, pode ser outro. A gente vê a dificuldade que essas oficinas têm de se manter ao longo do que são as resoluções, as diretivas, as normas, as regulamentações estabelecidas pelas agências, sobretudo a ANAC. E a gente vê 2 coisas desaparecendo ali. A gente vê o emprego desaparecendo, isso é grave para um país como o nosso, particularmente agora. E a gente vê algo que a gente detecta nos Estados Unidos. Você disse que é uma comparação com os Estados Unidos, sempre uma covardia. De fato, é mais do que uma covardia, é uma calamidade comparar com eles. A gente vê como eles desenvolvem, a partir dessa passagem de conhecimento, mesmo com essa tecnologia hoje toda digital, eles desenvolvem uma doutrina. E me parece que a aviação geral brasileira perde, sobretudo, quando ela é sufocada por custos que ela não controla e quando ela é escorraçada praticamente de costas para a parede por regulação e burocracia que ela não domina. Não sei qual é a sua visão. Eu compartilho exatamente dessa opinião. Eu também atuo, sou piloto da aviação geral, tenho meu avião, então também pago os boletos e sei a dificuldade. Eu ainda tenho um avião experimental que passa por mais dificuldades ainda, por uma série de regulações. Eu acho que tem parece que a legislação sufoca, né, o operador. Então, eu costumo dizer que se a gente for comparar o que acontece nos Estados Unidos com o que acontece no Brasil, basicamente nos Estados Unidos você é punido se você vier a fazer alguma coisa errada. Quer dizer, a legislação está lá e te permite voar, te permite fazer, desde que você cumpra as regras. Agora, se você não cumprir as regras, você vai ser punido severamente por isso. No Brasil, ao contrário. A impressão que se tem é que primeiro você é punido antes que você possa fazer alguma coisa de errado. Então, se cria uma burocracia muito grande, muito entrave aí na operação das aeronaves,
o que resulta, com certeza, no fechamento de várias empresas, como você citou aí a empresa do seu Enéas lá em Bacaxeri, e outras tantas empresas de manutenção que acabam passando por isso. Eu tenho amigos que são donos de empresas de manutenção e escuto deles justamente esses problemas, o quanto que você precisa gastar para poder fazer manutenção em uma aeronave, né? Então, em vez de você ter uma regulamentação que facilite isso, claro, sempre levando em consideração a segurança de voo, isso é o ponto principal, mas a segurança de voo ela tem que ser mantida, mas ao mesmo tempo tem que se facilitar o trabalho desses operadores, qualquer ele que seja de uma táxi aéreo, seja de uma escola de aviação, seja de uma empresa de manutenção. Então a gente fica de mãos atadas para poder fazer qualquer coisa. Eu tenho um amigo que tem uma empresa de táxi aéreo de helicópteros, só como um exemplo. E ele quis colocar ali na documentação dele para ele também operar aviões. E ele ficou 1 ano e meio com 4 aviões dentro de um hangar, sem poder voar, porque simplesmente não regulamentava para a empresa aérea dele, que já era táxi aéreo, começar a operar com aviões também. Ele acabou desistindo. Então você vê 4 aviões que poderiam ter 4 equipes de tripulação, poderiam ter 4 equipes de manutenção, poderia fomentar mais essa aviação geral, de táxi aéreo no caso, mas que precisou ser fechada simplesmente por uma burocracia enorme. Então eu acho que o que tem acontecido é uma falta até de capacitação de quem está trabalhando nos órgãos reguladores para poder agilizar isso. Isso não é culpa de quem está ali na ponta fiscalizando a aeronave, né? Nós, pilotos, acabamos, às vezes, ficando bravos, né, com a ação de algum inspetor da ANAC, mas a culpa não é desse cara, a culpa é de todo o sistema que colocou esse cara ali, que infelizmente não tem o conhecimento devido para fazer aquela autuação ou aquela ação que ele está fazendo na aeronave por ele não ser da aviação. Isso está mudando. Eu já até conversei o ano passado com o presidente da ANAC em relação a isso, eles têm feito um trabalho grande dentro da ANAC para mudar, mas é uma coisa que já vem de mais de 10 anos, né, que precisa ser alterada. Então, existe toda uma burocracia que acaba travando, e além disso, o custo Brasil, né? Então, aqui a gente tem o combustível mais caro. A gasolina da aviação, por exemplo, ela passa de R$10 o litro em muitos estados brasileiros. E lembrando que a gasolina da aviação é o início, né, que é quem vai voar na escola de aviação, vai voar com essa gasolina. Então, a gasolina mais cara acaba resultando em um custo de hora de voo mais caro, aí aquele cara que quer ser piloto, ele já não consegue, porque ele não consegue pagar a hora de voo, vira uma bola de neve, e claro, entre outros diversos custos aí que torna a hora de voo brasileira muito cara, e aí torna a aviação geral, de uma maneira geral, muito inacessível. Quer dizer, um voo executivo acaba ficando muito caro, um táxi aéreo acaba ficando muito caro, e ter uma aeronave também acaba ficando muito caro. Mas eu queria jogar o nosso olhar para frente, Fernando. Eu comecei a voar relativamente tarde, né? Eu sou a prova viva que qualquer um aparece na televisão, porque eu fui para a televisão com 46 anos de idade. E acho que sou a prova viva que muita gente também pode pilotar, porque aprendi a pilotar aos 57 anos de idade. Então, eu sou uma esperança, né, para um bocado de gente, digamos assim. Eu me lembro, nesses anos, né, comecei a pilotar e ter um avião em 2007. De lá para cá, a nossa infraestrutura, entendida basicamente como pista, aeroporto, aeródromo, veio diminuindo. É impressionante, encolheu. Isto continuará assim, ou a gente vê na iniciativa privada, estou levantando a bola aqui para você encaminhar o assunto, a saída para aquilo que o poder público evidentemente se mostrou incapaz de promover, infraestrutura aeronáutica. Contigo. Eu acho que bola tá isso é um problema grave até no Brasil, né? Como a gente falou no começo, um país tão grande, onde devia aumentar a quantidade de aeroportos, diminui. De fato, aeroportos públicos, né, da iniciativa pública, né, como aeroportos municipais, enfim, fecham em cidades pequenas por algum motivo. Mas a gente tem hoje pessoas que estão investindo bastante tempo, bastante dinheiro nesse tipo de iniciativa, né, iniciativa privada, que é o caso do Antares, porque
é o que a gente precisa. A gente vai conseguir desburocratizar muita coisa com esse tipo de iniciativa privada na área aeroportuária. É justamente essa proposta que o Antares está trazendo, né? Eu acho que um grande lance que a gente pode falar aqui é a questão da segurança de você montar uma empresa dentro de um aeroporto privado. Porque se a gente está falando de um aeroporto público, a gente tem as concessões e elas têm aí uma duração de 30 anos, mais ou menos, depende do aeroporto, enfim, depende de uma série de coisas, mas vamos dizer 30 anos. E o cara que vai colocar uma empresa nesse aeroporto, apesar de 30 anos parecer ser muito tempo, ele tem um prazo, ele tem um limite. E dali 30 anos, ele pode não renovar essa concessão por algum motivo, alguma coisa pode acontecer, ou o aeroporto pode entrar em risco de ser fechado, como existe a discussão aí já há bastante tempo do Campo de Marte, por exemplo, e todas as empresas que estão lá. Né? Como é que fica? Para onde vão? Precisa ter uma alternativa. Então, você ter uma iniciativa privada investindo, como o Antares Polo Aeronáutico está investindo, num lugar com segurança jurídica, ou seja, esse aeroporto não vai fechar, porque todos os entraves jurídicos já foram resolvidos. Então, quem comprar um terreno ali, vai estar comprando um terreno dentro da área, dentro do sítio aeroportuário, e esse terreno é do cara, esse terreno é da empresa, ele vai poder fazer o que ele quiser naquele terreno para a vida inteira, por gerações, porque não tem concessão. Então, isso acaba até incentivando mais empresas da área da aviação a serem criadas, né, serem mantidas e serem criadas. Então, acaba criando também uma tendência. Então, eu acho que essa ideia de criação de um polo aeronáutico tem várias vantagens, né? A primeira vantagem delas é essa que eu falei, segurança jurídica, e você ter uma empresa, você poder montar a sua empresa lá por tempo indeterminado, e também a vantagem de você concentrar as empresas na área de aviação num lugar só. Então, hoje, o Antares ele vai ser construído na cidade de Aparecida de Goiânia, que fica, se você pegar o mapa do Brasil, ele fica praticamente no meio do Brasil, e é inclusive essa a razão pela qual Brasília foi construída ali naquela região, né, que é um ponto estratégico, uma área bem no meio do país. Então, você acaba tornando isso um hub logístico aeroportuário muito importante. Ou seja, você consegue atender aeronaves do país inteiro, numa distância boa, né, para todo mundo chegar ali. Você coloca um polo aeronáutico numa região que concentra 25% das aeronaves da aviação geral no Brasil hoje, que tem uma indústria gigantesca, né, que é a maior, sem dúvida, do país, onde circulam várias aeronaves. Muita gente pensa nas aeronaves na região ali de Goiânia, Mato Grosso do Sul, como só as aeronaves agrícolas, mas não, a gente está falando também de aeronaves de transporte ali daquela região, são áreas muito grandes, então precisa de aeronaves de transporte. Isso faz com que o ano passado, por exemplo, a aviação geral no Centro-Oeste cresceu aí 1,5%. Então tem um crescimento. Diminuíram as operações, mas teve um crescimento de número de aeronaves. Então você criar um polo ali com essas possibilidades facilita muito e fomenta a aviação geral, que eu acho que isso é o mais importante, e acho que essa é a proposta principal aí do Antares. Você, Fernando, você está mais por dentro do projeto do que eu, né? Você está de cabeça, corpo e alma na aviação, e eu me divido, né? Eu sou aquela coisa esquizofrênica. Eu estou apresentando um telejornal pensando em estar voando. Né? E quando eu estou voando, eu falo, graças a Deus que eu não estou apresentando um telejornal. Mas, enfim, estou falando isso com piada, que é meu jeito de ser, é mesmo desbocado e brincalhão. Agora, vou deixar para. Vamos lá, como a gente faz no jornal. Fernando, contigo, boa noite, aí para você. É contigo a bola. Prossiga, Fernando. Você tem mais informações, acho melhor passar a bola para você imediatamente nisso que você já iniciou, quer dizer, as pessoas que estão nos acompanhando aqui e que devem estar falando nesse ponto coisa. Tá, maravilha, vocês dois já falaram de vocês já falaram dos probleminhas que a gente está cansado de conhecer. Agora, onde é que está a notícia? Vamos lá, Fernando, onde é que está a notícia? Vamos lá. Cara, você construir esse empreendimento, né, um investimento alto que está sendo feito ali para poder receber praticamente todas as aeronaves da aviação geral. Para você ter uma ideia, a pista do Antares, que eles vão construir lá, tem 1.800 metros com PCN 25, que recebe aí até um Gulfstream G650, que a gente pode dizer que é um dos maiores aviões aí da aviação geral hoje.
um belo avião, por sinal. E só que eles já têm uma estrutura de base dessa pista para poder aumentar esse PCN para 43 para receber um Boeing 737-800, por exemplo, que é o avião que opera na Gol, por exemplo. Eles já estão pensando para frente, né? Para começar, você fazer um aeroporto parece uma coisa simples, né? Legal, constrói uma pista ali e tá tudo certo. Na verdade, é um processo que demora mais de 10 anos entre a concepção da ideia, ok, vamos construir um aeroporto, até de fato você ter uma pista funcionando. Na verdade, o Antares já está nesse processo há 10 anos só por burocracia, que é aquilo que a gente volta até a falar antes, né, na questão burocrática. É tanta coisa, tanto processo que precisa se passar, questões ambientais e até questões arqueológicas, né, que eu nem sabia disso, mas para você construir um empreendimento desse tamanho, você tem que fazer uma análise com o IPHAN, que é um órgão do governo aí que cuida dessas questões arqueológicas, não entendo muito desse assunto, mas para ver se não tem nenhum sítio arqueológico embaixo dessa área, desse empreendimento, porque se tiver, ele vai ter que ser devidamente tratado ali antes de você simplesmente rodar os tratores em cima, cavar tudo e colocar a pista. Então, Fernando, todo esse processo... Posso fazer... Oi. Fernando, é um breve parênteses, mas acho que é ilustrativo. É ilustrativo para todos nós que nos acompanham e que, enfim, e que falam da ANAR, que falam da Inferno Aéreo e tudo mais, como a gente faz essas brincadeiras com os órgãos reguladores. Você está falando do IPHAN, Fernando? O IPHAN pertence ao Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura é uma indicação política. Os superintendentes do IPHAN espalhados pelo Brasil são indicações políticas feitas por deputados federais ligados às prefeituras das grandes cidades. Então, do começo até embaixo, todas as indicações dessa cadeia são políticas. E o IPHAN tem, de fato, esse poder. Se o IPHAN disser para você, na costa da Bahia, que o empreendimento lá mudou a costa da Bahia, como os portugueses a viram em 1500, esse empreendimento não anda. Fecha parênteses, para vocês terem uma ideia, o que é licenciamento, burocracia, indicação política e infraestrutura no Brasil. Fernando, prossiga. Exatamente. E isso a gente está falando de um órgão, que é o IPHAN, fora todos os outros que são envolvidos para fazer o negócio acontecer. E é por isso que a gente está falando de 10 anos de burocracia para poder, de fato, você ter a licença. Então, para o cara que vai comprar um terreno lá agora, para poder montar a sua empresa, ele vai comprar um terreno num lugar que já passou por tudo isso, né? E então, por isso que ele tem essa segurança jurídica para construir, para fazer a sua empresa lá, num terreno, né? Os terrenos eles estão sendo vendidos lá entre 1.000 e 1.500 metros quadrados, então é uma área que ele pode fazer uma empresa, ou comprar mais de um terreno, comprar 10 terrenos, enfim, tudo depende aí do tamanho da empresa que o cara quer fazer. Então, você nota que fazer um aeroporto demora muito tempo. Ou seja, fechar um aeroporto é relativamente rápido, né? Enquanto construir outro demora. Então, a gente tem que encontrar esse balanço, e a gente só vai conseguir encontrar esse balanço justamente com o investimento da iniciativa privada, porque se demora tanto na iniciativa privada para fazer alguma coisa dessa, imagina você criar um novo aeroporto público, né? Um aeroporto municipal, enfim. É muito complicado. Mas voltando a falar um pouquinho aí da questão da infraestrutura do Antares, né? Eles já estão pensando em tudo em volta, não só do sítio aeroportuário, isso é uma coisa muito importante da gente citar. Quando você tem um aeroporto... Você tem, vem cá, eu sei que você tem. Vamos fazer o seguinte, Fernando, isso aí é vício de quem trabalha em televisão como eu. A gente não gosta, nós de televisão, né? De falar do que a gente não está mostrando. Eu sei que a gente tem um vídeo aí para exibir para o pessoal. Vamos soltar agora? Tem um vídeo, é verdade. Pelo menos o pessoal tem uma ideia do que a gente está falando. Porque eles estão falando, você está no lugar do público que está nos acompanhando e fala assim, legal, os dois estão falando pra caramba, nem estão tomando água e estão falando pra caramba. Mas dá para ver do que vocês estão falando? Vamos lá? Tripulação, preparar para a decolagem rumo a um novo cenário na aviação do Brasil.
No centro de tudo, um polo aeronáutico 100% privado, que já chega com uma estrutura completa para voos executivos, transporte de cargas fracionadas, manutenção de aeronaves e muito mais. Antares Polo Aeronáutico, um espaço para novas conexões e pista livre para expansão de negócios. O Antares está sendo erguido na região metropolitana de Goiânia, a apenas 190 quilômetros da capital federal, e contará com mais de 2 milhões de metros quadrados de área total, pista de pouso e decolagem de 1.800 metros com balizamento, taxiways iluminadas em todos os hangares, terminal de embarque e desembarque, centro de distribuição e abastecimento. O Antares traz ao Brasil um modelo de operação que já é realidade na Europa e nos Estados Unidos. Um polo aeronáutico voltado exclusivamente para a aviação geral, perfeito para empresários que buscam segurança, agilidade e serviços em um só lugar. No plano de voo do Antares, a manutenção de aeronaves e o transporte de cargas também estão no centro do projeto. No segmento de cargas, a localização e centralização de operações resultam numa logística perfeita. Na parte de manutenção, o Antares terá uma ampla estrutura aeroportuária para a operação de empresas de assistência de aeronaves. O Antares é segurança jurídica e patrimonial para você e sua empresa. Aqui não tem concessões. Você será proprietário do seu espaço com escritura, além de incentivos fiscais durante 20 anos. No âmbito patrimonial, haverá um rígido controle de acesso, com perímetro fechado e sistema preparado para monitoramento de segurança. Tudo para elevar a aviação geral do Brasil a altitudes nunca vistas. Bem-vindo ao centro de tudo, Antares Polo Aeronáutico. Olha aí, tá vendo? Muito bem, ali já As deu poucas imagens ter uma que ideia. falam mais do que a gente. É. Sem dúvida. Vai lá, Fernando, contigo. Vamos lá, até nos vídeos que eu faço também no canal, a prioridade é colocar a imagem. Eu falo, o pessoal não quer ficar olhando para minha cara falando, o pessoal quer ver o que eu estou falando, né? Isso faz bastante diferença. Isso aí. Falando um pouquinho mais dessa questão da estrutura aí do Antares, deu para ver um pouco no vídeo, até teve umas imagens noturnas, né? Imagens 3D. Eles estão já pensando nessa questão da operação noturna, então vai ter o balizamento noturno, só que vai ser a operação visual, tanto diurno quanto noturno. Operação por instrumento envolve uma coisa maior, que precisa primeiro ter a pista ali, né, a operação acontecendo para que isso possa evoluir, mas pode ser que isso também aconteça. Agora, o que eu estava falando antes, a questão da infraestrutura em volta do aeroporto, né? Para você ter um aeroporto funcionando, você precisa que as coisas cheguem e saiam deles, né? Não só os aviões pousem e decolem ali, mas também estrutura logística de estrada e tudo mais. Então, para você ter uma ideia também na questão desses 10 anos, né, eles precisaram alterar o plano diretor da cidade de Aparecida de Goiânia para poder encaixar aquele aeroporto ali, justamente para que daqui 10 anos não chegue uma população que teve um empreendimento construído ali do lado e fala, tem muito barulho de avião, ou aconteceu alguma coisa aqui, precisamos tirar, precisa fechar o aeroporto, né? Isso, infelizmente, acaba sendo um problema para aeroportos muito antigos, como é o caso do Campo de Marte, um aeroporto da década de 30, que se fala muito nessa questão de fechar o Campo de Marte e tal, só que o aeroporto estava lá num plano diretor, nem sei como é que funcionava naquela época, nos anos 30, mas numa estrutura completamente diferente, a cidade cresceu em volta. Então é importante a gente frisar essa parte de todo o envolto do aeroporto está sendo pensado também. Então, estradas para poder conectar esse aeroporto com a cidade. Se esse aeroporto vai também ter a capacidade de transporte de carga na aviação geral, a gente tem que pensar nessa logística de carga.
Mas só lembrando, quando a gente fala carga, que a gente tem aquela ideia de um Boeing 747 com o nariz aberto encaixando aqueles containers enormes, isso é outro tipo de carga. A gente está falando em cargas menores para caber em aviões da aviação geral, como um Cessna Caravan, por exemplo. Mas você tem que ter uma infraestrutura logística para poder chegar a carga nesse aeroporto e sair dele. Então, está sendo pensado já está no projeto essa construção da rodovia em volta, do que está em torno, do tipo de edificação que pode ser construído em volta, que tudo faz parte aí do plano diretor. Né? E eles estão com uma disponibilidade de lotes ali, são mais de 450 lotes disponíveis para poder ter essas empresas, não, se eu não me engano, são mais de 600 lotes, desculpa, disponíveis para ter essas empresas aí operando nesse aeroporto. Então, essa é a ideia por isso que chama Antares Polo Aeronáutico, é a ideia de ter todas essas empresas concentradas nesse lugar, para quem chega no aeroporto para ter qualquer tipo de serviço, consegue ter esse serviço ali. Agora, não só necessariamente empresas que operem com aviões, né, mas empresas que trabalham na aviação de alguma forma, sem necessariamente ter um avião ali à disposição. Por isso que eles estão com vários lotes dentro do empreendimento que não necessariamente têm acesso a taxiway, mas a grande maioria dos lotes tem acesso a taxiway para o cara poder ter um avião. Então, uma escola de aviação pode estar lá em um lote, ele pode ter os seus aviões dentro do seu hangar e acessar a pista por essas taxiways. Então, é um modelo de negócio que já funciona em outros países, principalmente nos Estados Unidos, coisa que a gente falou aí, que é uma das diferenças que os Estados Unidos têm em relação à aviação geral, que é essa disponibilidade de aeroportos, disponibilidade de estrutura. Então, o que o Antares está trazendo para o Brasil é justamente isso, você ter essa disponibilidade, você ter essa infraestrutura e uma garantia para o cara que vai trabalhar lá dentro, sabe que ele está seguro, né? Sabe que ele não vai ser chutado de lá uma hora ou outra. E uma outra questão também é dos aeroportos que operam com aviação comercial, aviação regular. Querendo ou não, os aeroportos, os maiores aeroportos, eles vão deixando a aviação geral de lado. Isso acontece com o aeroporto de Guarulhos, o maior aeroporto da América Latina. Isso acontece com o aeroporto de Congonhas, com outros aeroportos aí espalhados pelo Brasil, onde a prioridade é a aviação comercial, a aviação regular. Então, os aviões que operam em determinados aeroportos, os aviões da aviação geral, que operam em determinados aeroportos, que precisam dividir esse espaço, acabam perdendo um pouco desse espaço. Então, você ter aeroportos privados no país para concentrar a aviação geral é muito positivo, porque é uma alternativa, você não concentra uma quantidade de tráfego aéreo muito grande em um determinado aeroporto, você ramifica isso, você passa esse tráfego para outros aeroportos, dividindo ali o mesmo espaço aéreo, mas com outras estruturas, né? E aí a aviação geral... Eu só posso endossar o que você está falando, Fernando. Eu só posso endossar. Eu sou responsável aqui pela parte de entretenimento, tá? Aqui a gente mostrou os papéis. Você está dando as informações, você está sendo o repórter informado, o analista crítico, e eu estou fazendo aqui a parte de entretenimento. Voa para Porto Seguro que você vai ver só. O Centro Recife já vai dizendo para você assim, comandante, quais são as intenções? Não tem pátio para avião geral em Porto Seguro. Aí você fala, como que não tem pátio na aviação geral em Porto Seguro? Não tem um avião comercial pousando lá, comandante, quais são as intenções? Aí na cabeça da gente, né, Fernando, passa aquela vontade de dizer aquelas coisas que a gente jamais fará, né? A minha intenção é a seguinte, é desejar a vocês um Feliz Natal. Enfim, eu só posso reiterar o quanto que a aviação geral vai perdendo espaço nos grandes aeroportos. E tem outros exemplos também emblemáticos, se você considerar Viracopos. O que aconteceu? A aviação geral é praticamente relegada, é chato. E esses chatos da aviação geral, não querem nem saber da gente. Agora, há dois aspectos que você... Vamos voltar para o sério. Há dois aspectos que você vem reiterando nas suas intervenções que chamam a atenção. E ambos têm a ver com a posição das autoridades, né? Em vários momentos da sua fala, Fernando, você reitera o seguinte a potenciais interessados nesse projeto. Fiquem tranquilos, a coisa é segura. O que tinha de sacanagem burocrática, a gente já passou. O que tinha de problema regulatório,
a gente já enfrentou e já resolveu. Vamos ver o que as autoridades estão falando disso? Marinho, vem cá, você endossa o que o Fernando está dizendo e eu também estou indiretamente endossando que quem vem para o negócio desse está com o pé firme? Olha, sim, e o que eu não endosso exatamente é essa visão pessimista que vocês estão da parte regulatória, que na verdade é o que vai ser a minha maior contribuição aqui hoje, que explicar como está funcionando o voo simples, que foi lançado pelo governo federal e liderado pela ANAC aí no início desse mês. Eles estão com uma série de medidas aí muito interessantes para desburocratizar, para facilitar a aviação geral. E eu acho que a gente vai ter muito boas novidades aí na parte regulatória. Ótimo. Em muito tempo. Na verdade, a gente já está tendo, então, né? Já temos aí consultas públicas em andamento. E, enfim, acho que a gente vai ter boas novidades. Eu estou participando de uma delas. Aliás, eu estou participando de duas delas, né? Sobre renovação e essa coisa toda. Mas você volta com mais tempo um pouquinho mais adiante aqui do nosso programa, ok? É só para dar uma ideia das pessoas, de um balanço um pouco mais geral. Marinho, você ainda não entrou, né? E a questão que está de pé, quicando aqui na frente é a seguinte: qual é o nível de segurança? Segurança de investidor, hein? Olha lá, hein? É dinheiro do bolso do cara. Olha, eu acredito que para empreendimentos bem estruturados, como é o caso do Antares, eu acredito que exista possibilidade de haver uma boa dose de segurança jurídica num empreendimento como esse. A sua resposta é boa. Porque num ambiente de insegurança jurídica, que é o ambiente do campo dos negócios no Brasil, o ambiente de negócio no Brasil é caracterizado pela insegurança jurídica. Quando a gente vê alguém como você dizer que há setores onde essa insegurança jurídica não se aplica, é relevante. Como a gente fala na minha linguagem, do meu campo, do meu business, this is news. Fernando, prossiga, Fernando. Bom, a gente tem presente aqui com a gente o Flávio Pires, que é diretor da BAG, acho que pode trazer um pouquinho dessa questão, só complementando o que o Raul falou, né, que a gente está batendo muito forte aqui. Eu até ia chegar nesse ponto também, Raul, do voo simples, que foi agora recente, né, e que demonstra, isso também é um trabalho já de algum tempo, de pessoas muito dedicadas aí a simplificar essa questão da aviação. Isso está sendo muito bem-vindo, está sendo muito bem aceito por toda a comunidade aeronáutica. Então, bem lembrado, a gente vai falar até mais sobre isso, Raul. Aí do voo simples, entrar um pouquinho mais para o pessoal entender. Mas vamos falar então com o Flávio para entender mais essa questão aí jurídica, essa segurança que a gente está falando. E aí, será que dá para a gente fazer o negócio direito? Bom, com certeza. Bom, boa noite a todos, né? Agradecimento aí ao pessoal da Antares, Rodrigo Neve em especial, estamos aqui participando para, vamos dizer assim, não quero dizer, vou fazer nenhum contraponto para o que vocês colocaram até agora, mas sem dúvida nenhuma, acho que o pior já passou. Nós temos aí, sem dúvida, um acompanhamento da aviação geral há muito tempo. A BAG, a qual eu lidero aqui, ela foi fundada em 1992, nós acompanhamos o mercado de aviação geral e de negócios, portanto, há quase 30 anos, e, de fato, a gente tem que marcar alguns fatos históricos para uma melhor análise do nosso setor, né? Tudo isso que vocês disseram está super correto. A gente vem de vamos dizer assim, uma história de muita restrição, de muita dificuldade para que o setor possa crescer, né? Eu vou deixar para comentar isso depois, vou só me deter aqui, portanto, ao comentário da pergunta específica, mas nós vamos falar um pouquinho bem também da aviação geral na sequência, de um observador privilegiado que esteve, portanto, do outro lado, né, da observação, sem ser operador, sem ser, vamos dizer assim, o sofredor que vocês desenharam aí no início da nossa conversa, mas sem dúvida nenhuma eu acho que o pior está passando, nós temos aí boas notícias para passar ao setor da aviação geral, e dentre elas, evidentemente, num país carente de infraestrutura, um país carente onde não se constrói um aeroporto há mais de 25 anos, as únicas iniciativas que nós visualizamos nesse período recente foram iniciativas privadas, como essa do Antares, por exemplo, né? Então, nós vimos isso com muito bom grado, vimos isso
como na verdade, uma continuidade, principalmente numa acreditação e confiança dos empreendedores de que esse setor merece esse investimento desse porte, né, no centro-oeste do país, a meu ver, extremamente localizado, próximo aonde o dinheiro está hoje, onde ele esteve nos últimos anos, né, principalmente em relação do agronegócio, mas eu vejo, em particular, como um investimento, sim, muito interessante, muito importante, vai ter, sem dúvida nenhuma, uma polarização. Goiânia, como vocês sabem, Goiás, ele é o coração da aviação geral do Brasil, mesmo estando aqui em São Paulo, nós reconhecemos esse protagonismo da região, e nós sabemos que, em função até de tudo isso que foi dito, existe um espaço muito grande para iniciativas privadas de apoio à aviação geral, que vai buscar cada vez mais isso aí que vocês também colocaram, sair dos aeroportos complicados, sair da grande regulação, buscar espaços onde você possa ter, né, na sua propriedade, nas suas empresas, principalmente, vamos dizer, instalações modernas, bem administradas. A iniciativa privada já deu conta de fazer isso melhor do que o governo, e com isso eu acho que fica, logicamente, aí pavimentada a segurança, pelo menos dos negócios para os próximos anos, num ambiente onde você tem, logicamente, mais eficiência, mais controle e, por consequência, melhores condições de desenvolver o seu negócio. Mas eu volto depois aí para a gente comentar aí outras boas notícias. É que foi o seguinte, é o recado do Fernando e meu, do William, do Fernando e do meu, do William, para vocês dois, para o Raul Marinho e para você também, Flávio Pires. O nosso roteiro aqui dessa live é um roteiro de filme americano. Nós começamos com os heróis sofrendo para chegar no happy end. E a parte de happy end, inclusive, ficará à conta do Fernando. Eu sou conhecido como figura que dá má notícia à noite para as pessoas nas televisões. O Fernando, jovem, vibrante, ele que vai pegar daqui 2 minutos, que eu preciso correr lá para a CNN, ele vai pegar a parte de happy end dessa nossa live. Vocês dois têm toda a razão, Marinho e Flávio. A gente começou pintando o diabo na parede. E agora a gente vai assistir coisas muito mais auspiciosas, essa palavra ninguém usa há um tempão, hein? Que não se pensava que viriam começando esta live, mas isso foi pensado, viu? Isso aí foi bolado, isso é uma técnica subliminar de fazer as pessoas saírem daqui felizes. Eu vou aproveitando isso, que eu tenho que ir para a CNN às 8 horas, daqui 9 minutos eu estou no ar ao vivo, debate americano, vou para lá, queria me despedir aqui, agradecer a todos vocês, especialmente aos responsáveis pela Antares. Eu, por sólida convicção político-ideológica, vou repetir, por sólida convicção política e ideológica, eu acho que esta é a saída do Brasil, do empreendedorismo, da vontade das pessoas se arriscarem, tomarem risco e fazerem coisas apesar de um Estado balofo, ineficiente e perdulário que nós, pagadores de impostos, cada vez menos queremos sustentar. Então, encerrado esse editorial, vou para a parte pessoal. Novamente, meu muito obrigado, sobretudo a todos meus amigos da aviação, toda a turma que a gente encontra na rampa, na porta do hangar, na porta do avião, conversando e falando. Tá, meu grande boa noite a todos, ótimos voos e desejo todo o meu sucesso a quem tomou esse risco e quer seguir em frente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, William. Boa noite. Obrigado por ter conduzido até agora. Agora vou aproveitar esse momento dessa quebra. Vou até pedir para o Márcio colocar os depoimentos, né, de também algumas autoridades que a gente tem aqui, que não estão na live, mas são vídeos para a gente poder ver também, endossar mais ainda isso que a gente está falando, e depois voltar para a nossa conversa com o Flávio e com o Raul. Sou Gustavo Mendanha, prefeito da cidade Aparecida de Goiânia, Goiás. Aparecida sempre teve uma vocação empreendedora, cidade altamente competitiva e principalmente nos últimos anos ela cresceu e se desenvolveu muito. Óbvio que por conta da posição geográfica, da gestão pública voltada para a população, isso facilita para que os grandes empreendimentos venham para a cidade e, claro, nós temos experimentado principalmente nesses últimos anos um crescimento da economia, um crescimento da geração de emprego e, claro, de oportunidades. O Antares, ele
vai oferecer uma série de oportunidades, seja questão da tecnologia, que eu tenho certeza que as pessoas que utilizam as aeronaves querem ter segurança, garantia, vocês vão ter essa facilidade, a posição estratégica que está o aeroporto Antares e, claro, todos os benefícios que as pessoas que utilizam, principalmente a aviação executiva, terão na cidade de Aparecida de Goiânia. A Prefeitura, vendo realmente a necessidade de receber um empreendimento desse porte, fez uma série de ações para facilitar a vida dos empreendedores. Então, vocês que estiverem investindo aqui na cidade de Aparecida de Goiânia terão alguns benefícios fiscais e eu tenho certeza que a facilidade que nós estamos dando vai ser importante, não só para o setor de aviação, mas, claro, para as centenas de empregos que serão gerados para o cidadão aparecidense. Nós procuramos tornar a cidade uma cidade digital, para um segundo momento tornar a cidade inteligente, uma Smart City. O aeroporto Antares chega nesse viés de dar também a conexão para as pessoas, não só na questão da tecnologia em si, mas a conexão com todas as cidades do mundo. Então, Antares é muito bem-vindo e com certeza vem para premiar essa Smart City que nós teremos no futuro em Aparecida. Até a nossa próxima conexão. Meu nome é Abrão Berberian, sou um dos proprietários da Quick Aviação, uma empresa goiana com 35 anos de existência aqui no aeroporto Santa Genoveva. Há alguns anos a gente tem acompanhado o desenvolvimento da ideia e agora o lançamento do aeroporto Antares. Para quem trabalha na aviação, uma grande necessidade é ter um local para poder expandir, crescer, construir e que seja próprio. Então, é um conceito novo, um conceito que no Brasil são pouquíssimos, né? E extremamente novo, onde você pode ter o seu próprio hangar. Um dos motivos da gente decidir empreender dentro do Antares é a segurança jurídica que o aeroporto proporciona para aqueles que vão investir ali dentro. Então, muito interessante que a gente viu é que hoje o aeroporto faz parte do plano diretor de Aparecida de Goiânia, tem toda a sua zona de produção aeroportuária já definida, entre outros aspectos, né, legais e que trazem segurança para quem vai investir realmente em estrutura física em um aeroporto novo. A expectativa do mercado que a gente já tem sentido e a busca pelos proprietários de aeronaves para um novo local, né, com toda a infraestrutura que é necessária, a gente acredita que vai ser de grande sucesso a gente poder estar ali com toda a estrutura de manutenção para poder suportar esse pessoal que vai estar operando as suas aeronaves nesse novo aeroporto. E queremos fazer parte dele, queremos ter ali os nossos clientes e amigos e poder realmente desenvolver a aviação de uma forma mais profissional. Até mais! André Luiz Rosa, secretário da Fazenda de Aparecida de Goiânia. Nossa receita orçamentária saiu de 300 milhões em 2008 para 1 bilhão e 200 o ano passado. Nos últimos 7 anos, o nosso PIB tem crescido 17,3% ao ano. A instalação do aeroporto Antares em Aparecida de Goiânia, ele vem a reforçar esse crescimento sustentado que a Aparecida tem tido nos últimos anos. A gente acredita que com a instalação do aeroporto Antares, a nossa economia no setor aeroportuário, no setor de prestação de serviço, vai crescer de forma considerável, principalmente na região leste de Aparecida, que é onde ele fica. Se concretiza um sonho que se iniciou há 10 anos atrás, com os primeiros estudos, em parceria com a Prefeitura, que tem apoiado o projeto. A gente conseguiu agora finalmente concretizá-lo. Aparecida é uma cidade que tem crescido muito nos últimos anos. Há 30 anos atrás era uma cidade que tinha menos de 100 mil habitantes. Então, consequentemente, era uma cidade que tinha muitos vazios urbanos e muitas áreas disponíveis para o crescimento. Nós, nos últimos 10 anos, tivemos a instalação de mais de 10 universidades dentro do município. A instalação do aeroporto Antares vem se somar a esse esforço, ocasionando um maior aperfeiçoamento da mão de obra, um maior vocacionamento dessa mão de obra e dos cursos de qualificação, com isso, qualificando não só a iniciativa privada, mas principalmente o nosso trabalhador, o nosso cidadão, gerando mais emprego e renda para a comunidade como um todo. Até a próxima conexão, pessoal!
Muito bem. Temos aí os depoimentos de algumas autoridades importantes na área, aí, tanto da aviação quanto da região, para endossar aquilo que a gente vem falando, eu e o William. E acho que agora, assim como o William tinha falado, a gente passar um pouco dessa parte mais chata de falar o que tem acontecido até agora, que deu essa travada na aviação, para o que está sendo feito. E quem vê esse trabalho ser feito agora, isso ser divulgado agora, até imagina que seja algo que começou a ser trabalhado ontem, mas não. O pessoal da aviação está empenhado nisso já há bastante tempo para poder ter essa evolução, que é algo que a gente precisa, né? A gente precisa desamarrar, a gente precisa desatar as mãos de todos os aviadores para poder ter esse desenvolvimento. Não adianta nada a gente ter pessoas apaixonadas, pessoas empenhadas, investimento, iniciativa privada, se a gente não tem uma regulamentação que facilite esse caminho. Então, eu quero chamar o meu grande amigo Raul Marinho agora, para agora sim a gente falar mais sobre essa questão do voo simples. Raul, você está por aí? Sim, estou aqui, sim. Então, muito Fernando... bem, Raul, mais uma vez, seja bem-vindo. Vamos lá, a bola está contigo. Tá ok, obrigado. Então, o voo simples, ele na verdade é um desdobramento de um outro programa do governo federal chamado Pro Brasil, que a gente contribuiu bastante lá na BAG. Além de consultor aeronáutico, eu sou o gerente técnico da BAG, e eu e o Flávio, né, nós trabalhamos bastante nesse programa Pro Brasil, que tinha 2 eixos, um eixo chamado Ordem e outro Progresso. O eixo Ordem era justamente uma coleta de contribuições para modificações, para simplificações regulatórias, né? E esse foi o embrião do voo simples, e também o embrião, também nesse estágio embrionário aí de simplificação, nós tivemos aí em agosto, né, 2 meses antes do lançamento do voo simples, a publicação de uma resolução da ANAC possibilitando a venda de assentos por empresas de táxi aéreo. Então, isso foi uma luta da BAG, nós brigamos aí durante 4 meses com as áreas técnicas, explicando como a venda por assentos poderia ser construída, até que ela foi publicada em agosto. Foi uma grande vitória para a aviação geral brasileira, que passou a permitir que empresas de táxi aéreo, né, de pequeno porte, enfim, não regular, pudessem comercializar assentos nas aeronaves, né? Antes disso, as empresas só podiam fretar a aeronave inteira. Então, se você quisesse ir sozinho para Goiânia, de São Paulo para Goiânia, por uma empresa de táxi aéreo, você teria que fretar a aeronave inteira. E a partir dessa resolução, as empresas passaram a poder vender assentos individualmente, né? E, inclusive, estabelecer 15 ligações frequentes toda semana, vendendo passagens dessas ligações, que é o que começou a acontecer no mês seguinte, com a empresa Icon Aviação comercializando assentos regularmente aí na frequência Rio-São Paulo. Bom, mas com a publicação do Voo Simples no início de outubro, houve o estabelecimento de diversos objetivos aí pela ANAC, que são 15 objetivos principais, dos quais 7 são bastante relacionados a empreendimentos como esse do Polo Antares, que são desburocratização, redução de prazos e etapas para entregas dos serviços que a ANAC presta, a redução de custos administrativos e regulatórios para o setor da aviação, a facilitação de entrada de novos agentes na aviação civil, como é o caso do empreendimento, né? A maior segurança jurídica no setor de aviação civil, que é um assunto que a gente já comentou bastante aqui, a maior transparência regulatória e mais concorrência no setor de aviação civil. Então, dos 15 objetivos do Voo Simples, nós
nós temos esses 7 que são bastante relacionados a empreendimentos. Mas não para por aí. O Voe Simples ele também detalhou algumas ações específicas, e dessas ações, 4 são diretamente relacionadas a empreendimentos aeroportuários como esse, né? O primeiro é que o Voe Simples pretende inserir uma modificação no Código Brasileiro da Aeronáutica, especificamente no artigo 30, inciso 2, permitindo que os aeródromos privados realizem a exploração comercial do empreendimento. Então, isso significa que toda a insegurança jurídica que pairava sobre a exploração comercial de empreendimentos aeroportuários, como foi o caso do empreendimento recentemente lançado em São Paulo e agora do Antares, não vai mais existir. Então, vai romper a última barreira que existia em termos de segurança jurídica para empreendimentos como esse. A segunda ação é o fim da exigência dos famigerados PZRs, que são os planos de zoneamento de ruído para aeródromos privados. Então, essa exigência burocrática também vai deixar de exigir, está prevista para ser deixada de exigir aí no curto prazo, deixar de ser exigida no curto prazo, e é outra facilidade burocrática que vai acontecer com empreendimentos como esse. A terceira é uma iniciativa da ANAC na elaboração de manuais de suporte aos operadores aeroportuários, né? Então, a ANAC pretende criar manuais pré-escritos para orientar as novas empresas que atuarem na área aeroportuária terem uma facilidade na aprovação de seus manuais e na autorização de suas operações. E a última, e talvez uma das melhores alterações, é a simplificação dos requisitos para a autorização de aeródromos, com a não necessidade mais de você obter uma autorização prévia para a realização do empreendimento. Então, de acordo com o que o Voo Simples prevê, a partir de muito em breve, os operadores aeroportuários só vão precisar da autorização final, no final do empreendimento. Não vai ser mais necessária toda a burocracia preliminar aí para a autorização prévia de empreendimentos como esse. Então, tudo isso deve ajudar bastante o setor aeroportuário nas iniciativas da iniciativa privada, como é o caso aí do Antares. Então, essas boas novidades que eu queria trazer aí, por isso que eu disse inicialmente que eu estava bastante mais otimista, né, do que o tom que vocês utilizaram no início da nossa live, e eu acho que o Flávio também vai poder complementar com bastante informação sobre essa evolução que a gente está vendo acontecer na ANAC em toda a parte regulatória. Legal. Antes da gente passar a palavra para o Flávio, eu só queria complementar e até te questionar essa parte de novas empresas estão sendo criadas aproveitando essa desburocratização. Isso já tem acontecido. Então, você falou, né, da parte de poder agora vender um assento dentro de uma aeronave privada, de uma aeronave executiva, táxi aéreo. Você já vê novas empresas surgindo por conta disso, aplicativo, né? Então, você acha que isso pode aumentar ainda mais essa facilitação agora pelo Voo Simples, né? Mas você acha que pode aumentar mais o número de empresas fazendo esse tipo de operação, como o aplicativo, por exemplo, e até outras iniciativas como essa do Antares? Sem dúvida nenhuma. Em relação à venda por assento, a gente está percebendo lá na BAG uma movimentação muito grande do mercado, um interesse muito grande dos empreendedores em explorar essa nova possibilidade, né? A nova regra ainda é muito recente para a gente encontrar um reflexo na criação de empresas.
mas a gente tem visto aí um interesse muito grande das empresas que já existem para estabelecer, para aproveitar essa oportunidade, né? A gente teve aí o primeiro caso da Aecon Aviação, que já colocou um Pilatus PC-12, uma aeronave turbohélice bastante avançada e bastante confortável, com uma cabine bastante ampla para realizar esse tipo de ligação, que já vem ocorrendo, eles já estão obtendo sucesso. No aproveitamento de pernas vazias, né? Isso a gente tem visto também diversas empresas aproveitando essa oportunidade, que é para quem não é do ramo entender melhor. Isso é o seguinte: um cliente freta uma aeronave, pegando o exemplo inicial, para fazer um voo São Paulo-Goiânia. Só que ele só vai. E essa aeronave voltaria vazia para São Paulo, né? Vazia e sem faturar. Então, isso exigiria que a empresa colocasse um valor muito elevado para esse fretamento, porque o fretamento de ida teria que pagar a ida e a volta. E com a regulamentação da venda por assento, possibilitou que essas empresas de táxi aéreo vendessem passagens, né? Vendessem assentos nessa aeronave que iria voltar vazia, e com isso viabilizasse o faturamento na volta e até um valor menor do fretamento oferecido inicialmente, para que essa empresa ganhasse a concorrência, ganhasse a competição, né? Queria passar agora a palavra para o Flávio, para justamente continuar um pouquinho nessa linha. O que você tem para falar, Flávio? Vamos lá. Bom, Fernando, eu estou do lado dos otimistas também, embora mais realista de quem conhece a história da aviação aqui no Brasil por muito tempo, né? Mas é importante contextualizar, né? A gente pode pegar, pelo menos nos últimos 15 anos, desde a lei da criação da ANAC, que é a nossa agência reguladora, nós podemos, sem dúvida nenhuma, dizer que nunca houve de lá para cá nenhuma iniciativa como essa, né? Nesse sentido de simplificar, de desburocratizar, de tornar, vamos dizer assim, esse aparato do Estado mais eficiente. Eu diria que esses são os pilares básicos dessa movimentação, que, na verdade, reflete a vontade do setor de muitos anos. Isso não aconteceu agora, de repente, isso vem acontecendo há muito tempo, mas há de se destacar que foi o primeiro governo que colocou luz em cima de uma realidade, de uma necessidade no setor estratégico, no setor tão importante quanto o nosso, né? Vocês tocaram na questão da infraestrutura, sem pista não tem avião, né? Sem dúvida nenhuma, o doutor Ziz está certo também quando ele diz que o país tem uma aviação menor do que ele precisa. Existem, né, uma série de situações, o Brasil continua continental, como você mencionou na abertura, né, do nosso bate-papo. O país, ele apesar de ter uma infraestrutura numericamente razoável, a qualidade da infraestrutura ela é muito baixa, né? Nós estamos aí colocando aí perto, nós temos no Brasil de aeroportos de primeira linha, praticamente os aeroportos das capitais e mais alguns, né? A gente pode falar dos 590 aeroportos públicos aqui no Brasil, talvez aí ao nível dos Estados Unidos nós tenhamos aí pouco mais de 25, 30, não mais que 30 aeroportos, né? Isso em função, logicamente, da falta de investimentos, como eu já mencionei, e do poder público e da falta de capacidade de investimento do Estado, mas principalmente por falta também de empreendedores que acreditassem no segmento, e que o segmento precisaria dar mostras, portanto, de pujança ou de minimamente um cenário positivo para que ele pudesse retornar esses investimentos. Isso, logicamente, está mudando. A gente vê um cenário nesse âmbito particular, aí, principalmente na região centro-oeste, nós temos visto um avanço muito grande. O Brasil, ele, como eu disse, continua grande, continua mal servido da malha aérea regular. Nós temos um espalhamento, nós temos 5.570 municípios, já chegamos ao máximo aí 160 localidades atendidas pela malha aérea regular. E a aviação geral, ela tem essa missão mesmo de fazer essa complementaridade, de estar onde a aviação regular, a malha aérea regular não consegue chegar, né? Em foco especificamente na região centro-oeste,
eu queria dizer o lado positivo. A gente tem cerca de 22 mil aeronaves aí da aviação geral no país, mais ou menos 20% desse total fica na região centro-oeste. Então nós temos aí um universo de aeronaves aí bastante razoável, né? Estamos falando de cerca de 4.500 aeronaves na região, que são potenciais operadores ou potenciais clientes de empreendimentos como esse, mais ou menos 20% no total do Brasil, que continuarão aí. Mas, como você mencionou, nós não tivemos nesses últimos anos, em função da situação econômica do país, e a gente, para pegar de 2014 para cá, a evolução da frota ela foi muito baixa. Nós tivemos, assim, em quantidade de aeronaves, um número mais ou menos estável, e na região não foi diferente. Mas eu queria destacar alguns pontos positivos dessa evolução desses anos também, né? O lado, vamos dizer, positivo em relação à frota aqui no Brasil. Em especial no Centro-Oeste, se você olhar a frota como um todo, ela não cresceu, ela sempre esteve, pelo menos desde 2017, perto aí de 4.500 aeronaves e tal, mas dentro desse mix que envolve, logicamente, pequenos aviões, motor convencional, jatos, helicópteros, nas duas motorizações, nós temos que destacar que existe uma transformação em curso, né, talvez aí promovido pelo vigor do setor de agronegócio, né, pela região, pelo dinheiro que hoje circula na região centro-oeste como um todo. Goiás não está fora disso, mas se você for olhar especificamente por modelo, houve um acréscimo de 2017 para cá de quase 100 aeronaves turbohélices, ou seja, são aeronaves mais caras, então a gente pode ver, se for olhar não só a quantidade, mas sim o valor da frota, nós estamos migrando de aeronaves que custavam menos do que $400 mil para aeronaves que estão aí localizadas entre 6 e 8 milhões de dólares. Nós temos modernos turbohélices hoje operando na região que nós não tínhamos há 4 anos atrás. Então isso é um reflexo positivo para a região, essas aeronaves, né, pela tecnologia, pela própria necessidade do setor de se locomover dentro dessa região economicamente dependente, né, desses recursos aéreos para sustentação da sua própria atividade econômica, eu vejo isso como uma condição bastante positiva para que essa frota continue, logicamente, a reboque desse sucesso econômico, continue trazendo cada vez mais aviões e aviões maiores, melhores, tecnologicamente mais evoluídos para essa região. Eu acho que esse é um futuro promissor, eu vejo com muito bons olhos isso de quem acompanha o panorama do setor há muito tempo, mas eu não poderia deixar de falar nisso. Que, sem dúvida nenhuma, acho que nós estamos virando uma parte importante da nossa história. Agora, em 2020, eu brinco aqui com o Raul, com a minha equipe, eu sempre falo assim, 2020 vai ser lembrado pela duas coisas, pela pandemia e pelo, talvez, o futuro aí do voo simples, né, que nós vamos lutar daqui para frente, e vamos ter uma agenda regulatória nos próximos 2, 3 anos, muito grande, aí, uma rampa de decolagem muito grande para trazer essa, eu diria assim, essa eficiência, simplicidade para a nossa aviação geral aqui no Brasil. Legal, então, Flávio, muito obrigado pelo papo. Vou chamar agora mais um VT, que a gente está já chegando no finalzinho da nossa live, então pode soltar esse VT. Olá, meus amigos, meu nome é Vitor Hugo e eu sou deputado federal por Goiás. Eu gostaria de parabenizar a todos os idealizadores e também gestores que estão à frente do Antares Polo Aeronáutico, que vai se instalar em Aparecida de Goiânia e que eu tenho certeza vai trazer muito desenvolvimento para todo o estado de Goiás, com reflexo certamente para todo o Brasil. Um investimento muito grande, não só em termos de recursos, mas também de tempo, de dedicação, para que esse projeto pudesse ser finalmente iniciado, ter a sua materialização iniciada já a partir de 2021. Então, nessa cerimônia de lançamento, eu queria apenas parabenizar todos os envolvidos e dizer que Goiás certamente está muito agradecido por vocês terem escolhido o nosso estado, que é um estado promissor e que tem muito a crescer, tanto na aviação geral, quanto na parte logística, e esse empreendimento vai contribuir com esse nosso objetivo. Então, parabéns e sigam em frente. Meu nome é Romeu, eu sou diretor de engenharia do Grupo Antares
O Antares é um projeto inovador, né, que trouxe para a região de Aparecida de Goiânia, né, um conceito de aerotrópolis, ou seja, quando foi desenvolvido, né, foi pensado já urbanisticamente para que a região se potencializasse, né, se crescesse através de um conceito onde a economia, né, gira em torno dos atributos que um aeroporto traz para uma região. O projeto do Antares foi todo estruturado para receber as empresas, principalmente aquelas voltadas para a aviação executiva e também de manutenção de aeronaves. O projeto foi dividido em 5 grandes etapas, né? A principal delas, a primeira etapa, contempla a pista de pouso, né? A pista de pouso ela tem 1.800 metros, 30 metros de largura. Essa região, né, central, ela é onde tudo acontece no aeroporto. Então a gente tem um espaço destinado ao terminal de passageiros, né, um controle de acesso, né, para visitantes e também os proprietários, com um espaço de estacionamento bem amplo. Esse terminal ele, né, vai ter aproximadamente 1.000 metros quadrados de área construída e é ele que dá acesso, né, ao pátio de aeronaves, né, onde de fato acontece a operação aeroportuária do aeroporto, né? Muito obrigado e até a próxima conexão. Meu nome é Marcel Canedo, trabalho há 21 anos no mercado imobiliário, especialista em direito imobiliário. Fui responsável pela coordenação e gestão de toda a aprovação do Polo Aeronáutico Antares. Era um desafio muito grande gerar um produto e transformá-lo numa realidade onde ele pudesse atender todas as nuances da aviação executiva no Brasil, desde logística até hangaragem, empresas de táxi aéreo, empresas de manutenção e assim por diante. Tudo isso demandou um trabalho muito árduo e muito preciso para garantir a segurança jurídica para todos aqueles que se instalam e vão ali compor o polo aeronáutico. Nós tivemos aí diversas consultorias de profissionais extremamente experientes no setor aeronáutico para nos ajudar a definir os parâmetros mais coerentes e seguros para todo tipo de operação que possa se realizar dentro do polo aeronáutico. E graças a essa vontade, graças a esse volume de investimentos e dedicação, conseguimos envolver o município de Aparecida de Goiânia, que abraçou o projeto junto conosco, fazendo com que durante esses 10 anos a gente conseguisse desenvolver todos os parâmetros necessários para quem se instalar dentro do polo aeronáutico ficar completamente seguro. Quem vai para o polo aeronáutico Antares, ele não está alugando, ele não está fazendo nenhum tipo de investimento em áreas que estão apenas locadas. São áreas que a pessoa adquire com sua escritura própria e tendo total segurança jurídica da propriedade e domínio. Muito obrigado, espero ter esclarecido todas as dúvidas com relação à segurança jurídica do nosso produto e até a próxima. Muito bem, a gente tem um tempinho agora até o final da live, já estamos chegando bem no finalzinho, mas eu queria abrir para algumas perguntas que a gente tem aqui. Deixa eu só pegar aqui as minhas perguntas, aqui está. Vamos lá, algumas perguntas que foram feitas já aqui ao longo da live também antes, né? A questão de se o Antares pode operar, pode ter voo regular com passageiros, né? E, bom, o aeródromo ele tem o objetivo de ser um aeroporto para operação de voos da aviação geral, então, a princípio, não para regular, né, aviões executivos, aviões agrícolas, táxi aéreo, escola de aviação, enfim, todo mundo da aviação geral, também helicópteros, e tem as atividades de manutenção, logística. Agora, futuramente, se mudar alguma coisa, se tiver alguma necessidade, isso daí pode ser visto futuramente, mas no momento a gente está falando, sim, em aviação geral, até por uma questão daquilo que a gente já comentou, né, anteriormente, que os aviões comerciais têm os aeroportos já para fazer esse tipo de operação, então a ideia dessa iniciativa é fomentar a aviação geral mesmo, né?
A pergunta de quem que vai operar o aeroporto, né? Quem que vai operar o Antares. Então, o Antares já vai ter uma administração própria, vai ter uma cobrança de condomínio nessa operação, né? Para quem tiver, como qualquer condomínio funciona, né? A diferença é que a gente está falando de um sítio aeroportuário, mas quem vai operar vai ser o próprio Antares Polo Aeronáutico. Questão de torre de controle, né? O pessoal perguntou também se vai ter um controle de tráfego aéreo ali no aeroporto. Na verdade, vai ter uma estação de rádio, vai ser um serviço de informação de voo, não vai ter um controle de tráfego aéreo. Claro que vai estar sendo controlado pelo controle de aproximação local, mas o aeródromo vai ter essa frequência para um serviço de informação de voo. Beleza? Temos mais algum VT aí, Márcio, para a gente colocar antes da gente encerrar a live? Olá, sou André Cruz, sócio e diretor de planejamento da Urban System. A Urban é uma consultoria com 20 anos que soma mais de 900 projetos em 700 cidades brasileiras, identificando oportunidades, dimensionando o mercado e minimizando o risco de investimento em projetos e negócios de base imobiliária. Para o projeto do aeroporto Antares, realizamos um estudo de potencial de mercado, onde obtivemos um ótimo resultado tanto para o mercado da aviação como para o mercado imobiliário. Para o mercado da aviação, realizamos entrevistas com pilotos e proprietários de aeronaves, e foi unânime a qualidade da infraestrutura que está sendo oferecida no projeto. Para o mercado imobiliário e para o desenvolvimento econômico da região, também obtivemos bastante satisfação, tanto da localização do projeto, como a possibilidade de implantação de empresas junto ao aeroporto, atraindo e melhorando o desenvolvimento econômico da região metropolitana de Goiânia e também de todo o centro-oeste brasileiro. Muito bem, pessoal. A gente chegou, então, ao final aqui da nossa live. Antes de encerrar, eu só queria pontuar uma última coisa, né, sobre esse incentivo todo que está sendo feito por duas partes. A gente pode falar desse incentivo por parte do governo, né, com essa questão do voo simples, criando novas possibilidades aí, criando regras que diminuam a burocracia. E, ao mesmo tempo, a gente tem o Antares Polo Aeronáutico, que vai se beneficiar muito com essa questão dessas novas regras, dessa facilitação pública, mas o próprio polo está conseguindo, né, junto com os órgãos, a questão do incentivo fiscal. Então, você tem um ambiente propício no Brasil sendo criado para poder ter o investimento de empresas, né, no setor da aviação, e, ao mesmo tempo, com uma iniciativa privada como o Antares, conseguiu essa questão dos incentivos fiscais, né, isenção, diminuição de IPTU, diminuição do ITU e diminuição também do ICMS, para que possa ficar mais barato, para que facilite a ida dessas empresas ali para operar dentro do Antares. Então, é uma conexão de várias coisas, né? Claro que o público, o privado depende do público para poder destravar tudo isso, mas você vê que são coisas que andam juntas, caminham em paralelo justamente para trazer uma facilidade maior para o desenvolvimento da aviação aqui no Brasil. Eu vou chamar os nossos convidados, o Raul e o Flávio, para a gente se despedir, e já quero agradecer todo mundo que acompanhou a nossa live até agora, pessoal que veio aí do Aero por Trás da Aviação, né, das chamadas que eu fiz, que eu convidei muita gente aí para participar dessa live comigo. Obrigado, pessoal, todo mundo que participou. Se vocês puderem comentar aqui no chat ao vivo, a gente fica bem feliz. Raul Marinho, muito obrigado por participar com a gente, por trazer todas essas informações. Valeu mesmo, grande abraço. E Flávio Pires também, muito obrigado por participar, por dispor do seu tempo e trazer todas essas informações. Beleza? Gente, a live vai ficar gravada. Eu tenho um QR Code aqui para a gente ir direto para o site, mas você pode digitar aí antaresaeroporto.com.br, que você pode ir direto para o site do Antares, para ter todas essas informações, tudo que a gente falou aqui, está tudo detalhado, tem bastante material legal, com foto, com um monte de coisa que você vai entender mais aí o que é. Alguma consideração final aí, Flávio e Raul? Antes da gente encerrar de vez? Bom, da minha parte, só desejar sucesso aí aos empreendedores, aos seus futuros operadores
e contarem aí com o trabalho da BAG, né, como entidade representativa do setor de aviação geral aqui no Brasil, para o que vocês precisarem aí nas suas operações do dia a dia. Né? Nos colocamos aqui, eu e minha equipe técnica, à disposição de todos aí. Muito obrigado aí. Raul? Ok, Fernando, foi um prazer ter passado esse tempo aqui nessa live com vocês. Foi uma honra poder participar do lançamento desse empreendimento, que, não tenho a menor dúvida, vai ser de grande sucesso para a aviação do Centro-Oeste, que é carente de mais infraestrutura aeroportuária para poder se desenvolver. Desejo todo sucesso ao empreendimento e que a gente saia dessa crise aí da pandemia direto para o alto. Avante sempre, né? Grande abraço para todo mundo. É isso aí, legal. Raul, Flávio, muito obrigado a todos, parabéns a todos os aviadores pelo Dia do Aviador, que vai ser amanhã, então já deixo meus parabéns antecipado aí, e agradeço também a oportunidade, agradeço o convite do Antares Polo Aeronáutico por ter me chamado aqui, por fazer parte desse momento, né? E é isso, vamos encerrar e não deixa de assistir, quem pegou a live do meio do caminho, assiste aí o começo, a live vai ficar salva, deixa o like aqui no vídeo, o pessoal pode se inscrever no canal do Antares Polo Aeronáutico também para ir acompanhando essas novas informações que eles vão postando. Beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo, valeu e até a próxima.